Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Começa a reflexão da palavra de Deus de hoje com a resposta do Salmo 26, que traduz bem a nossa liturgia da palavra. Senhor, é vossa face que eu procuro. O ser humano, ser cristão, ser criado à imagem e semelhança de Deus, é de fato aquele que está sempre à procura da face de Deus. Face essa que ao longo da história de salvação foi revelada gradativamente ou gradualmente por Deus à humanidade. Na primeira leitura de hoje, primeiro ponto da nossa reflexão, o profeta Elias que sobe ao Monte Horebe, entra numa gruta para esperar, podemos assim dizer, a passagem de Deus. Como o Senhor lhe indicou, vai ao Monte Horebe, sai, permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. E essa busca da face de Deus, no Antigo Testamento, embora ainda como figura do Novo Testamento, aquela face que se revelaria de maneira plena em nosso Senhor Jesus Cristo, ela acontece ali ao profeta Elias de uma forma bem suave e mansa. E aqui hoje, de modo especial, essa palavra que vem ao nosso encontro. 3 elementos da natureza, 3 ações da natureza que poderiam confundir o profeta com a presença de Deus. Ele faz a distinção, o autor do livro faz a distinção de maneira bem clara. Antes de Deus, porém, passou um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas e carregava as árvores, aquilo que estava na sua frente ou dentro dele. Mas o autor faz questão de dizer, Deus não estava no vento, inconfundível. Embora fosse manifestação da força de Deus, mas Deus não estava no vento. Depois do vento, um fogo, ou primeiro, um terremoto, estremecendo todas as coisas que estavam ali, toda a terra, toda a montanha. Mas Deus não estava no terremoto, ou seja, não se confundia com o terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, devorando todas as coisas. Mas Deus não se confundia com o fogo. E cessando o fogo, veio uma brisa suave e mansa. E o profeta Elias percebeu que naquela brisa suave e mansa estava manifesta. Claro que ainda, não de forma plena, como seria no Monte da Transfiguração em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando os apóstolos Pedro, Tiago e João subiram com o Cristo ao Monte da Transfiguração e lá perceberam a face gloriosa do Deus Todo-Poderoso, de Deus no meio da humanidade. Mas ali um sinal, também no monte, ali o monte Horebe, o monte, o sinal de Deus, o lugar onde Deus se manifestava, a face de Deus, podemos dizer, percebida no silêncio, na brisa suave e mansa. Muito tem a nos dizer, caríssimos irmãos e irmãs, esta palavra de Deus hoje com a nossa vida. Nós vivemos uma sociedade agitada, agitada pelo vento, podemos dizer, agitada pelo terremoto, agitada pelo fogo, agitada pela velocidade das coisas com que somos chamados a desempenhar cada atividade. Seja as nossas atividades laborais, sejam até as nossas atividades religiosas mesmos. Quantas vezes nós não vamos para a igreja, nos dirigimos para a igreja com pressa e com hora marcada. Vou em tal missa e espero que o padre não demore, porque eu tenho outras coisas para fazer depois. Vou passar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E o nosso dia, às vezes domingo, que é o dia, etimologicamente falando, dedicado ao Senhor, o dia do Senhor,
Ele é o dia dos afazeres nossos, que não podemos, das coisas que não conseguimos desempenhar durante a semana. Aliás, é o dia de desempenharmos as atividades que não conseguimos desempenhar durante a semana. E a última coisa é considerarmos esse dia como o dia do Senhor. E vejam, hoje Deus nos chama, através dessa situação que estamos vivendo, de forma, digamos, providencial, a fazermos uma reflexão na nossa vida, no nosso dia a dia. Vale a pena correr atrás do vento? Vale a pena se deixar levar pelo terremoto? Vale a pena se consumir pelo fogo, pela velocidade das coisas? Buscar, agitar-se, fazer, atividades em cima de atividades, trocando muitas vezes o essencial pelo secundário e às vezes até pelo supérfluo, confundindo as coisas, não tendo tempo de fazer um discernimento profundo na escala de valores das coisas que realizamos, tanto internas, das coisas internas, quanto das coisas externas mesmo. Quantas vezes nós não fizemos atividades em cima de atividades, vamos fazer, para quê? Para ir para um lazer, para ir para uma praia, para ir para um passeio, para ir para um lugar onde nós gostaríamos de estar lá, como se aquilo fosse a coisa mais importante da nossa vida. E hoje nós podemos perceber, será que aquilo é importantíssimo? O que é mais importante para nós? Hoje nós temos condições de fazer essa reflexão. Agitar-se não vai levar-nos a nada, muito pelo contrário, vai levar-nos a uma confusão nas escalas de valores das coisas. E o silêncio, como o profeta Elias entrou na gruta, um lugar onde não tem barulho, ele pôde discernir que a agitação não trazia a presença de Deus, mas sim a brisa suave e mansa. Nós precisamos fazer essa experiência do profeta Elias. Entrar na gruta, na nossa casa, no nosso quarto. Vejam a expressão de Jesus que podemos associar a essa expressão do Antigo Testamento, o que Jesus, claro, utilizou de maneira ali a realizá-la. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Vejam, e a gente quando está rezando, às vezes pensa em tudo, menos no silêncio. Já basta a agitação externa, de músicas, de carros, de motos sem silencioso, sem bojo de silencioso, e por aí afora vai, de barulhos, de propagandas, disso, daquilo, e ainda as ideias pululando na mente das pessoas, sem silêncio. Portanto, hoje é o momento, esse momento em que nós estamos vivendo, é o tempo, que podemos dizer, é o tempo propício da graça de Deus para nós. É o tempo de entrarmos na gruta. É o tempo de percebermos que o barulho não traz a presença do Altíssimo. O vento, o terremoto, o fogo, a agitação da nossa vida, mas sim o silêncio. E nós estamos tendo essa oportunidade especial. Aproveitemos. Talvez não tenhamos outra oportunidade como essa. Aqui a gente pode, até mais uma vez, refletir, citar aquela frase de Santo Agostinho. Tenho medo, tenho receio da graça que passa e de não aproveitá-la. Então aproveitemos esse tempo para entrarmos na gruta de maneira comparativa, no nosso coração e percebermos como estamos dando atenção à presença de Deus. Como estamos enxergando a presença de Deus, se é que estamos enxergando. E se não estamos, por que não estamos enxergando?